Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Marcelino. Você está no canal Marcelino Chagas. Quero convidar você para que juntos nós possamos fazer a reflexão do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia aí ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus é para nós aquele que vem ao encontro de nós. Jesus é o Senhor da história, da nossa história. Vemos nesta passagem onde Jesus e seus discípulos estão na barca. E assim, entre eles decidem: vamos para o outro lado do mar. As ondas se levantam, lançando dentro da barca, enchendo-a de água. Os discípulos acordam Jesus e perguntam: Mestre, não te importa que nós morramos? Jesus diz ao mar: Acalme-se. Jesus pergunta aos discípulos: Por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Jesus atravessa com os discípulos para a terra dos pagãos. O mar agitado é símbolo das nações pagãs que ameaçam destruir a comunidade cristã. Mas Jesus é o Senhor da história, é o Senhor dos povos. O medo dos discípulos é sinal da falta de fé. Eles não conseguem ver que a ação de Jesus transforma as situações. Vejam bem, Jesus é o Senhor da nossa história. Jesus é o Senhor dos povos. Jesus é o Senhor da nossa vida. Quando os discípulos se veem em apuros e chamam por Jesus, Jesus faz esta pergunta, perguntando-lhes por que eles são tão medrosos, por que eles ainda não têm fé, por que eles ainda não acreditam na palavra, porque eles ainda não acreditam em Jesus. Mas Jesus
fala que a fé é essencial, ela é necessária, pois através da fé o nosso medo se transforma na alegria de estarmos na presença de Jesus, se transforma na confiança, onde temos Jesus ao nosso lado, onde acreditamos neste Jesus, pois este Jesus é aquele que tem a ação, é aquele que age para a transformação, para acalmar, para libertar. Portanto, Jesus é o Senhor da vida, Jesus é o Senhor de tudo e de todos, Jesus é o Senhor da história da humanidade. Quando falamos que Jesus é nosso Senhor, estamos colocando Jesus acima de tudo e qualquer coisa. Quando nos vemos em situações onde nos desesperamos, devemos sim acreditar neste Jesus que caminha conosco, este Jesus que com simples palavras acalma o nosso coração, acalma a nossa existência. Quando nos depararmos com situações difíceis no nosso dia a dia, quando nos depararmos com situações adversas nas nossas famílias, nas nossas comunidades, quando o desespero entrar, tenha fé, acredite, pois o Senhor Jesus, somente Jesus, Ele pode nos libertar. Ele pode libertar a nossa vida, fazendo com que a nossa vida, o mar da nossa existência, se acalme. E esta calmaria nos mostra que Jesus deve sim estar conosco. Nos mostra que nós não devemos colocar as nossas preocupações em coisas do mundo, mas sim devemos nos alicerçar em Jesus, pois somente em Jesus nossa vida tem a âncora necessária para que nós possamos sim nos ancorar no amor e na misericórdia do Senhor Jesus. Que você neste dia seja abençoado, que muitas bênçãos recaiam sobre a sua vida. E lembre-se, tenha fé, acredite, pois da mesma forma que Jesus foi acordado para acalmar o mar, nós também, quando estamos em Jesus, nós também temos o poder de acalmar não só as mazelas, os desesperos da nossa vida, mas também temos o poder de acalmar a quem está do nosso lado, fazendo com que assim nós e todos que estão conosco acreditem que tudo é possível quando estamos com Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.